O Band de Entrevista desta semana fala sobre a ação da saúde do governo de São Paulo. O secretário de Saúde do Estado, José Henrique Guerman, está conosco ao vivo por Skype. Secretário, para a gente fechar, antes da gente falar da questão da região metropolitana do Vale, de liberação de comércio, pessoal de restaurantes, né, Solange? Tá todo mundo querendo saber o que pode ter de novidade. Só queria ouvir do senhor o seguinte, houve um grupo de parlamentares que afirma que encontrou leitos que poderiam estar sendo usados que não estão, camas que não foram montadas, ou seja, problemas em hospitais que foram montados pelo Estado e pelo município, em São Paulo principalmente. O senhor confirma esse tipo de problema? Há algum tipo de negligência nesse sentido por parte das autoridades? Como é que vocês estão investigando esse tipo de coisa? Isso aconteceu, foi no hospital do AMB, que é um hospital da Prefeitura de São Paulo. Nós acompanhamos, a gente sempre apoia as iniciativas de aumento de leitos, né? E aí aconteceu, aquilo na verdade foi quase uma invasão, eu diria, onde foram feitas fotos da parte do hospital que não estava funcionando. Ela podia estar em montagem, como podia estar em desmontagem, porque isso é muito dinâmico do ponto de vista de atendimento. Então, se você não está com uma demanda que seja suficiente para usar este leito, é melhor você não colocar o leito como o que nós chamamos de leito operacional, porque aí você tem a ocorrência de recursos humanos e assim por diante. Então, fica um gasto muito maior. Então, quando é assim, você tira a operacionalidade do leito. Isso é comum em um hospital. Então, foi isso que aconteceu por lá. Esses detalhes eu não tenho, vocês precisariam falar com a Prefeitura Municipal. Houve uma visita também de parlamentares no AME Heliópolis, esse que eu citei para vocês. Nós não tivemos nenhum problema. Ok, então. Secretário, nós vamos convidar agora o jornalista Márcio Campos, do Jornal da Band, que participa também do nosso Band Entrevista. Bom, secretário, eu queria saber do senhor qual é a expectativa para o pico da pandemia em São Paulo, porque a gente sabe, pelo que eu converso bastante com os médicos, as entrevistas que a gente faz, de que o pico ele é muito importante para se definir as políticas, inclusive políticas de reabertura de comércio, de cancelamento ou afrouxamento de isolamento social. Nós temos isso já com dados contabilizados, ou existe uma expectativa, uma previsão de quando isso pode acontecer, com dados concretos mesmo, que a gente vê tantas pesquisas, tantos estudos sendo falados de picos de pandemia. Mas em São Paulo, o que se prevê de pico de pandemia? Já passamos? Vamos passar? Estamos passando? E o que vai ser feito logo após isso acontecer? Muito bem, vou falar pelo estado inteiro, como se fosse uma unidade única. Lógico que nós temos diversificações ao longo do estado, entre Grande São Paulo, interior e assim por diante. Mas falando como estado, como um ente único, né? O que nós não vamos ter este pico, porque são duas situações possíveis. Existe um pico que é uma ascendência muito rápida do número de casos, fica num certo platô muito curto e depois desce rapidamente. Isso coloca, assim, um número de pessoas doentes muito grande. A outra situação é o que se chama de achatamento da curva, que é o que nós estamos fazendo aqui. Todo este esforço aqui no estado de São Paulo visa esse achatamento da curva. Por quê? Porque dá condições para que a gente possa atender o maior número possível de pessoas. E como eu disse no começo, nós não tivemos nenhuma pessoa que ficou sem atendimento. E aí você não tem um pico, você tem, vamos dizer assim, um monte. Como se fosse, e percorre sobe devagar, chega num determinado platô e desce devagar também. Então, esta situação permite que você crie condições de atendimento. Te dá tempo para isso, te dá melhor aproveitamento de recursos financeiros, recursos humanos e assim por diante. Hoje, por exemplo, nós estamos no estado de São Paulo, provavelmente neste platô, no começo deste platô.
a gente já há várias semanas vem observando um crescimento tanto do número de casos quanto do número de óbitos com uma velocidade muito parecida. É muito ruim falar em velocidade de morte, né? Principalmente para quem é médico. Então, por uma questão intrínseca à nossa profissão, a gente tem que trabalhar com a morte, né? Mas mesmo assim nunca é bom. Nesse sentido, nós temos um crescimento relativamente constante, que é de 3% por dia. Hoje, por exemplo, o último estatístico foi 2,8%. Tanto do número de casos quanto do número de óbitos. Isso é um crescimento relativamente de velocidade baixa. E com isso, a gente não explode para um pico, como você colocou. Se isso acontecer, não tem leitos suficientes, não tem recursos suficientes em nenhum lugar do Brasil, como já aconteceu em várias capitais, para atender toda a população doente naquele momento. Então, esta é a função de todo esse esforço, o objetivo de todo esse esforço de criar esse achatamento da curva. Ok. Secretário, o governador João Dória divulgou na última quinta-feira que o Instituto Butantan vai testar aí uma vacina contra a Covid-19 em 9 mil voluntários, uma parceria com o laboratório chinês. No entanto, a deputada Janaína Pascoal disse que esse mesmo laboratório já apresentou problemas com essa vacina. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Então, desconheço desses problemas que a deputada Janaína está colocando. É uma gigante chinesa, é um laboratório ultra conceituado, mas... Então, nesse sentido, nós fizemos uma parceria com ele para participar de uma das fases de experimentação da vacina. Isso começa agora em julho e a experimentação de uma vacina se faz em 3 fases. A partir do momento que ela é elaborada e testada em animais, ela passa a ser testada em humanos por 3 fases. A primeira é para se ver se tem segurança com a vacina do ponto de vista de algumas morbidades que ela possa causar outras naqueles seres humanos. A segunda, para você testar a viabilidade de você trabalhar este grupo. E a terceira fase, para você testar a viabilidade clínica desta vacina, tanto que se chama fase clínica, a última delas, que é a terceira. Este convênio, na primeira fase, foram, vamos chamar assim, testadas na China 100 e poucas pessoas. Sempre aparecem algumas intercorrências quando você faz um trabalho desse tipo. E é para isso mesmo que você divide em fases, cada fase tem seu objetivo para você ir corrigindo. A segunda fase também foi feita na China. E agora a terceira fase, ela também está utilizando o Brasil para fazer 9 mil pacientes, como você citou, que o governador disse, 9 mil pacientes que vão para essa fase clínica. Como é feito isso? Você divide essa população em subpopulação, né? Ou subpopulações, onde você tem aqueles que vão receber o vírus morto, né? Que está dentro de um mecanismo de colocação dentro do organismo, por injeção, por exemplo, e outro que não recebe nada. Ele recebe como se fosse água pura, né? Não tem o vírus lá dentro, né? Então, esses 2 grupos, um chama grupo controle e o outro grupo da atividade clínica. E aí, ao final, você faz o teste. E o que você está colocando aí? Se tem segurança para o paciente, se confirma isso ou não, porque a primeira fase 1 e 2 tem também, principalmente, a questão de segurança. E depois a efetividade clínica da vacina. Se ela mata ou não mata o vírus, ou se ela protege ou não protege a pessoa. Secretário, isso então, dando certo, a gente vai ter acesso a essa vacina mais rapidamente. Esse é o objetivo? Esse é o objetivo, né? Essa vacina, se der tudo certo, como você colocou, nós vamos ter a partir do ano que vem, em torno de junho do ano que vem.
Aí ela pode passar, aí ela passa por uma fase, passou tudo bem. Então ela vai para uma fase de licenciamento, a Anvisa tem que dar o licenciamento e tal, o registro, e aí ela passa para a fase de produção comercial, vamos chamar assim. Produção comercial porque é em larga escala. E é o que a gente espera, que tenha uma vacina para atender toda a população o mais breve possível. Secretário, a gente precisa para mais um rápido intervalo. Você que está nos acompanhando aí em casa, não sai daí, a gente volta já já com o último bloco do Band Entrevista.